Você sabia que houve uma época, há muito tempo, em que toda a humanidade compartilhava uma única língua e um mesmo dialeto? E, movidos por uma ambição sem precedentes, decidiram construir uma torre colossal, tão alta que seu topo alcançaria o próprio céu, desafiando os limites do que era considerado possível? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da história para descobrir o que realmente aconteceu na Torre de Babel. Vamos explorar como o orgulho e a soberba dos homens os levaram a tentar desafiar o Criador, buscando uma glória que não lhes pertencia. E, mais importante, vamos entender por que essa narrativa milenar, registrada no livro de Gênesis, capítulo 11, continua a ecoar e a se repetir de diferentes formas, até os dias de hoje, servindo como um eterno lembrete das consequências da arrogância humana. No início, após o dilúvio, a Bíblia nos relata que toda a terra possuía uma só língua e uma mesma fala. Isso significava uma unidade e uma comunicação perfeita entre todos os povos, permitindo uma colaboração e um entendimento mútuo sem barreiras. Nesse período de unidade, homens habilidosos moldavam os tijolos de argila com precisão e dedicação. Suas mãos trabalhavam em uníssono, cada movimento sincronizado, refletindo a harmonia e o propósito compartilhado de toda a comunidade. Pessoas talentosas seguravam suas bandeiras coloridas e vibrantes, cada uma exibindo um sol ascendente. Este símbolo não era apenas um adorno, mas representava a unidade inquebrável e a esperança de um futuro grandioso para toda a humanidade, sob um mesmo ideal. Com um brilho de orgulho nos olhos e o suor escorrendo pelo rosto, um trabalhador, segurando um tijolo recém-moldado, proclama com convicção: com nossos tijolos, com a força de nossas mãos e a união de nossos corações, ergueremos algo que jamais cairá, uma estrutura que desafiará o tempo. Com um olhar ambicioso e um gesto apontando para o céu, o engenheiro visionário declara com fervor: subiremos até os céus, alcançaremos as alturas que nenhum homem jamais ousou. Seremos lembrados para sempre, e nossa obra será um testemunho eterno de nossa grandeza. E, tomados por essa ambição crescente, eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, para que se tornem resistentes e duradouros. E, com eles, edifiquemos uma cidade grandiosa e uma torre cujo topo toque os céus, para que nosso nome seja engrandecido e não sejamos espalhados pela face da terra. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, e o que a história muitas vezes omite, é que o que eles estavam construindo não era apenas uma torre física. Era muito mais do que isso. Era um monumento à sua própria glória, um símbolo de sua autossuficiência e um desafio direto à autoridade divina. A torre, então, começou a crescer de forma imponente, desafiando a gravidade e a própria natureza. Andaimes complexos e rampas em espiral giravam por seu exterior, como uma serpente gigante, permitindo que milhares de trabalhadores continuassem a ascensão, tijolo por tijolo, em direção ao firmamento. Na base da torre, uma multidão exultante aplaudia e celebrava cada novo estágio da construção. No topo, os líderes, com vozes amplificadas, discursavam para a massa, suas palavras ecoando pela planície, prometendo um futuro de glória e poder, onde o homem seria o senhor de seu próprio destino. Com uma expressão de poder e arrogância, um líder brada para a multidão do alto da torre, com a voz carregada de desafio: não precisamos mais olhar para o céu em busca de orientação ou salvação. Nós mesmos seremos o céu. Nós criaremos nosso próprio destino e seremos os deuses de nosso próprio universo. À medida que a torre se elevava, a glória do homem crescia exponencialmente, alimentada pela vaidade e pela autossuficiência. Consequentemente, a fé e a dependência no Criador diminuíam, sendo substituídas por uma confiança cega nas próprias capacidades e realizações. Com um fervor quase religioso, homens esculpiam símbolos complexos e pagãos nas paredes da torre, sóis, luas e olhos, transformando, de fato, em um templo dedicado ao orgulho humano. Cada entalhe era uma declaração de sua independência e de sua adoração a si mesmos. E, em sua cegueira e arrogância, ergueram altares à própria força e inteligência, esquecendo-se completamente de quem lhes havia dado o sopro da vida, a capacidade de criar e a própria existência. A torre se tornou um monumento à ingratidão e à rebelião contra o seu Criador. Mas o que eles, em sua soberba, não sabiam, e o que estava prestes a se manifestar de forma avassaladora, é que o céu, que eles tanto tentavam alcançar e desafiar, já estava descendo sobre eles.
trazendo consigo uma intervenção divina que mudaria para sempre o curso da história humana. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ele observava do alto, com uma perspectiva divina, a audácia e a união da humanidade em seu projeto grandioso, que desafiava os céus e a própria ordem estabelecida. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. Agora nada os impedirá do que intentam. A voz de Deus ressoava com uma calma imponente, mas carregada de uma verdade inegável. A união da humanidade, sem limites ou reverência, poderia levar a consequências imprevisíveis e perigosas para a ordem divina e terrena. Desçamos, pois, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a fala uns dos outros. A decisão divina foi proferida com uma firmeza que fez os céus tremerem, e relâmpagos rasgaram a escuridão, anunciando a iminente intervenção que mudaria para sempre o curso da história humana, fragmentando a unidade que tanto os impulsionava. Mas o que ninguém te contou é que a Torre de Babel nunca caiu, ela apenas mudou de forma. A confusão das línguas não foi o fim da ambição humana, mas sim uma transformação, um novo desafio que a humanidade enfrentaria em sua busca incessante por progresso e conexão, mesmo que de maneiras diferentes e mais complexas. Passa-me o tijolo! A urgência na voz do trabalhador era palpável, mas a resposta que ele esperava nunca veio. O caos começava a se instalar, com a comunicação se tornando uma barreira intransponível, transformando a eficiência em frustração e o trabalho em desordem, um prenúncio do que estava por vir. Que disses? A pergunta, carregada de incompreensão, ecoava no ar, revelando a barreira linguística que se erguia entre os trabalhadores. O olhar confuso e frustrado era um espelho da crescente desordem, onde as palavras, antes ferramentas de união, agora se tornavam fontes de separação e mal-entendidos. Geme compreendes, paz. O grito de desistência, acompanhado pelo som de ferramentas caindo, marcava o ponto de não retorno. A confusão se espalhava como um incêndio, e a incapacidade de se comunicar transformava o canteiro de obras em um palco de desespero e desorganização, onde cada um falava uma língua diferente, sem que ninguém se entendesse. E o nome daquela cidade foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. A palavra Babel se tornou sinônimo de confusão e desordem, um eco daquele dia fatídico em que a unidade da humanidade foi quebrada, dando origem a uma miríade de línguas e culturas que moldariam o futuro do mundo. E cessaram de edificar a cidade, porque o Senhor confundiu a língua de toda a terra. A grandiosa obra, que prometia alcançar os céus, foi abandonada, um monumento inacabado à ambição humana e à intervenção divina. A torre, antes um símbolo de união, agora era um lembrete da fragilidade da comunicação e da diversidade que se espalharia pelo mundo. De Arfaxade veio Salá, de Salá, Éber, e de Éber nasceu Tera, e Tera gerou Abrão. A linhagem cuidadosamente traçada revelava a continuidade da promessa divina, um fio dourado que conectava gerações, culminando no nascimento de Abrão, um homem que seria fundamental nos planos de Deus para a humanidade, um novo começo após a confusão de Babel. E assim começou a história das nações. Mas entre elas, uma linhagem foi escolhida. A dispersão dos povos marcou o início de novas jornadas, de culturas e identidades distintas, mas em meio a essa diversidade, uma promessa divina se manifestava, selecionando uma linhagem específica para um propósito maior, um novo capítulo na história da fé. O rosto de um homem, Abrão, emerge sob o pôr do sol. Ele olha para o horizonte distante, com o vento movendo suavemente seu manto. Sua expressão, embora serena, carregava a profundidade de um destino ainda não revelado, mas iminente, um chamado que o tiraria de sua terra e o levaria a uma jornada de fé e transformação, moldando o futuro de muitas nações. E o Deus que confundiu a língua dos homens, agora chamará um homem para falar em seu nome. A ironia divina se manifestava. Aquele que havia dispersado a humanidade através da linguagem, agora escolhia um indivíduo para ser seu porta-voz, para restaurar a comunicação e a fé, iniciando uma nova aliança que transcenderia as barreiras linguísticas e culturais.